Olá, bom dia. Bom dia. Este é o Visual, o programa acessível da TV Brasil. E só aqui na TV Brasil, os surdos acompanham as notícias em Libras. Acompanhe o nosso programa também pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Visual começa agora. A proliferação do mosquito Aedes aegypti está gerando um aumento no consumo de repelentes. E na venda de telas e outras alternativas para a proteção. Anabela já teve dengue e, assustada com o aumento do número de casos de Zika, decidiu instalar tela nas janelas e portas de casa, principalmente por causa do filho de 4 anos. Tive dengue há uns 10 anos atrás, tive todas as complicações, muita dor de cabeça, enjoo, não me alimentei, desmaios, enfim, o quadro clássico da dengue, né? E hoje eu tenho esse cuidado com meu filho. Eu acho que a tela é uma boa alternativa, é uma alternativa mais saudável, né? Que protege sem agredir. Assim como a Anabela, muita gente tem recorrido a este tipo de proteção para afastar o Aedes aegypti. Somente nesta loja especializada no serviço, as vendas aumentaram 50% nos últimos meses, em relação ao mesmo período do ano passado. Tem aumentado muito a procura do produto. Protege contra todo tipo de inseto, moscas, mosquitos, baratas. Na luta contra o mosquito, a procura por repelentes naturais, como velas e spray de citronela, também aumentou. Eu uso citronela. Aí, a vela, no caso. E ele afasta bastante mesmo o mosquito, bastante. Segundo o presidente da Johnson no Brasil, os repelentes químicos também estão em alta no país, que aparece entre os 5 mercados mais importantes do produto em um ranking mundial. Ele explica que os repelentes devem ser usados em ambientes externos e os inseticidas dentro de casa ou em outros locais fechados. Apesar da variedade desse tipo de produto no mercado, especialistas alertam que a melhor forma e mais eficaz de combater o Aedes aegypti é eliminando os criadouros, principalmente porque o uso excessivo dessas substâncias pode ter efeitos colaterais. Esses produtos químicos, eles podem de alguma forma, se forem muito utilizados, podem ter algum risco para a saúde, se forem utilizados de forma exacerbada, de forma errada. O melhor sempre vai ser o controle das larvas do Aedes aegypti. Não deixe que elas se criem na sua casa, na casa do seu vizinho, ao redor. Porque o Aedes aegypti fica perto da gente e o seu ciclo de vida de ovo até adulto leva apenas 1 semana. E olha só, você já imaginou um atleta amador conquistar uma vaga para a Olimpíada? Foi o que aconteceu de forma inesperada, com uma corredora de Singapura que vai estar nos Jogos do Rio. Idade 30 anos, profissão gerente de recursos humanos. Essa é Nel Gieste, que começou a praticar corrida para ficar em forma e poder jogar basquete. Há 8 anos ela correu sua primeira maratona, já completou 15 no total. E na última maratona de Singapura veio a surpresa, o 10º lugar na prova garantiu a Gieste uma vaga na Olimpíada do Rio. Ela não sabia do regulamento e ficou espantada quando os outros atletas contaram. O melhor tempo de Gieste é 3 horas e 9 minutos, quase 1 hora acima do recorde mundial. Mesmo assim, ela está animada e diz que nem as notícias sobre a Zika vão impedi-la de viver o sonho olímpico em agosto. E a expressão de hoje é jogar verde para colher maduro. Jonathan fez a tradução ao pé da letra. Ele usou os sinais de jogar e em seguida o sinal de verde e o sinal de colher maduro. Desta forma, a pessoa surda pode entender que a cor verde foi jogada ao chão e alguém pegou alguma coisa madura. Ficou confuso, né? Esta forma de interpretação realmente complicou um pouco. Os sinais utilizados não se aplicam a essa frase. E esse erro todo aconteceu porque o intérprete seguiu a estrutura sintática do português. E a Libras, ela tem a sua própria estrutura. Vamos ver então a interpretação correta? Jogar verde para colher maduro. O que queremos dizer com essa expressão é insinuar algo para obter mais informações. Por isso, a tradução foi feita com os seguintes sinais: insinuar para obter informações.
Lembre-se que para uma boa interpretação é necessário que o tradutor tenha conhecimento prévio do assunto que será falado e possa principalmente ter tempo de trabalhar estas questões específicas de tradução. A frase de hoje foi uma sugestão do Tiago Freitas de Diadema, São Paulo, enviada para o nosso WhatsApp. E você? Está gostando também do nosso quadro? Gostaria de ver a tradução de alguma expressão do português? Então mande também a sua sugestão para o nosso Facebook ou para o nosso WhatsApp. Obrigado, Tiago. Na reportagem de hoje da série Caminhos do Petróleo, nós vamos ver como a queda dos preços do produto no mercado internacional derrubou o número de encomendas de novas embarcações e plataformas usadas pelo setor de exploração. O Rio de Janeiro, o maior polo naval do país, busca alternativas para enfrentar o momento e frear a onda de demissões. A descoberta do pré-sal se transformou em lucro para a indústria naval. A encomenda de navios e de plataformas aqueceu o setor e gerou milhares de empregos. Mas depois que o preço do barril do petróleo despencou no mercado internacional, o cenário mudou drasticamente. A Petrobras suspendeu a compra de novas embarcações. Os estaleiros entraram em crise. Todos os estaleiros do Brasil começam a parar, porque mesmo os pequenos estaleiros que construíam as embarcações de apoio estão parando no Brasil. A nossa oficina mecânica de navio, que são as empresas de reparo, também já estão começando a ficar paralisadas. A cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, onde fica o maior polo da indústria naval brasileira, foi a que mais sofreu com a falta de encomendas de navios. Só no ano passado, 7.500 funcionários foram demitidos dos 9 estaleiros que funcionam no município. O estaleiro Eisa, o maior de Niterói, está fechado desde que a Transpetro cobrou uma dívida antiga. Como ela não foi paga, a empresa suspendeu os repasses de verba para a construção de 3 navios. 3.300 pessoas que trabalhavam no estaleiro perderam os empregos. Antônio Orlando foi um dos demitidos. Depois de 6 anos de trabalho, ele foi dispensado há 7 meses e ainda não recebeu a indenização. A minha situação está crítica, entendeu? Família precisando de alguma coisa para se alimentar, não tem nada, certo? E outra coisa, a assistência social não procura a gente, cortaram o plano de saúde e até hoje nós estamos passando essa necessidade aí. Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Niterói e Itaboraí, os estaleiros podem sobreviver se conseguirem novos clientes que não estão ligados ao setor de petróleo e gás. Era essa que era a ideia, era a gente movimentar não só a indústria offshore, a indústria que sustenta a Petrobras, né, mas como toda a marinha mercante e a marinha de guerra. O professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Edmar Almeida, diz que tradicionalmente o petróleo tem altas e baixas no mercado e que a indústria naval não pode ser sustentada apenas pela Petrobras. A política tem que ser repensada no sentido de dar opções para essas empresas, né? Não apenas em produzir navios para outros segmentos industriais, mas também para outros países, para outras empresas dentro e fora do Brasil. Então eu acho que o erro foi esse, concentrar tudo na demanda da Petrobras. A gerente de petróleo e gás e naval da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Karine Fragoso, acredita que existe mercado para diversificar a produção de navios no Brasil e a crise no setor pode ser superada. Esse é um momento para se construir alguma coisa que fortaleça a nossa indústria para uma concorrência externa. Você tem hoje condições de ambiente que tornam algumas das nossas indústrias, que têm competência, que têm produtividade, que têm tecnologia e inovação, a concorrer com o mercado externo. Hoje, quando a gente quer assistir a um filme em casa, dá para baixar pela internet ou recorrer aos serviços de locação online. Essas facilidades afetaram muito o mercado das locadoras. Em Brasília, uma dessas lojas resiste às novas tecnologias.
Para muitos, assistir filmes em casa é um ritual que vai muito além do enredo contado. Você encontra as pessoas, você conversa com a moça que te atende, que trabalha, você conversa. É legal essa troca. É um hábito antigo, mas eu sou totalmente da tecnologia, mas eu gosto de vir aqui pegar filmes físicos. Mesmo com tantos frequentadores fiéis, as locadoras têm sofrido com outras plataformas. A facilidade de assistir filmes sem precisar sair de casa é apontada como uma das principais responsáveis por tornar cada vez mais raros os pontos de encontro de cinéfilos. Essa rede é um exemplo claro dessa transformação. Já teve 5 lojas em Brasília no auge da popularidade dos DVDs. Hoje tem apenas uma e investe em outros produtos para atrair quem gosta da sétima arte. Esse acervo foi o principal que faz a gente sobreviver, mas fora isso, a gente montou aqui na sobreloja o Espaço Cult, que a gente oferece cursos na área de cinema e conseguiu trazer uma demanda de amantes de cinema para dentro da nossa loja. Mas a revolução dos filmes em streaming não atingiu apenas as locadoras. TVs por assinatura tiveram uma queda de 600 mil assinantes apenas de junho a dezembro do ano passado. Muitos se incomodam com o conteúdo que não agrada a família. Lá em casa nós não temos mais TV a cabo, TV por assinatura. Os pacotes são muito pequenos e não oferecem um tipo de filme que a gente procura. Independente de como o filme chega na telinha, o fato é que ele é sempre uma aposta certa para uma noite de fim de semana. E meu filme favorito é o do Frozen. Por quê? Eu gosto dos todos os filmes. E o visual fica por aqui. Pelo nosso WhatsApp você entra em contato com a gente e pode mandar suas sugestões. Anote aí, 021 97 4522 300. Um bom dia para você. Bom dia e até amanhã. Tchau.